Hoje a gente vai começar com o pronome. O pronome é uma das classes de palavras, eu falo não a mais importante, mas ela é muito importante porque ela tem muito a ver com a interpretação de texto, e a FAPEC ela cobra muito isso dentro da interpretação de texto, e não só a FAPEC, outras bancas também gostam da questão do pronome. E a questão do pronome também está ligada a vários outros conteúdos, por exemplo, como a questão de verbos, né, ligado à colocação pronominal, que aí tem que ver a questão de conjugação de verbos, enfim, ela é muito importante. E ela é muito importante porque ela não é uma classe de palavra fixa, como, por exemplo, a preposição. Então, em algumas situações, pode ser que um substantivo exerça a função de pronome. E isso acaba fazendo um pouco uma confusão, né, na hora da gente fazer a análise. O pronome, ele meio que se parece com o adjetivo, porque ele sempre vai estar junto com o substantivo, né, e ele sempre vai ter aquele teor de nome, vai parecer um nome, até porque o próprio nome diz pronome, ele substitui o nome. Então, a primeira classificação que nós veremos agora é justamente essa. Então, eu coloquei aqui classificação segundo Bechara, que ele fala que o pronome é a classe de palavras categorimática, que reúne unidades em um número limitado e que se refere a um significado léxico pela situação ou por outras palavras do contexto. Então, isso aqui é muito importante, ó. Situação e palavras do contexto. De modo geral, esta referência é feita a um objeto substantivo, considerando-o apenas como uma pessoa localizada do discurso. Ou seja, é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a pessoa do discurso, ou mesmo situando-o no espaço e no tempo. Então, para isso, hoje já muitas gramáticas fazem uma divisão que até há um pouco atrás, por exemplo, há 5 anos atrás, quando eu estudava para concurso, eu não via essa classificação, porque pouco se falava, que é o pronome substantivo e que é o pronome adjetivo. Então, aqui já tem alguns exemplos para vocês. O que vai ser o pronome adjetivo? O pronome adjetivo, ele acompanha um substantivo. Então, teoricamente, ele vai estar ali ao lado, né? E a gente perceber aqui pelo exemplo. Então, meu pai chegou. Olha aqui, eu tenho um pronome meu, que é um pronome possessivo, e eu tenho aqui um substantivo, a palavra pai. Então, perceba que ele acompanha, olha, ele está ao lado. Então, eu tenho aqui um pronome adjetivo, certo? Enquanto que o pronome substantivo, o próprio nome fala, ele substitui, né? Ele vai substituir o quê? Um substantivo. Então, olha aqui, ele chegou. Ele é o pronome e ele está substituindo um nome. Aqui, nesse contexto, não foi colocado qual o nome que ele está substituindo, mas depois a gente já vai ver um contexto aqui. Só que, às vezes, nem sempre vai ter um nome para esse substantivo. Pode ser que ele seja uma pessoa que não será identificada no texto, e a gente não pode se prender a isso. A gente tem que saber que ele está substituindo uma pessoa que tem nome, e nem sempre vai aparecer, tá? E aqui outro exemplo, nosso carro é aquele azul. Então, aqui nós temos dois pronomes. O nosso, que é um pronome possessivo, e aquele, que é um pronome demonstrativo. Então, aqui, ó, nosso carro, ele acompanha. Então, tem um pronome adjetivo. E aqui também eu tenho outro pronome adjetivo, aquele azul, certo? Então, a primeira classificação que a gente vai ver do pronome é essa: os pronomes adjetivos e os pronomes substantivos.
E aí, dentro daquela classificação que a gente já conhece, pronome possessivo, demonstrativo, pronome de tratamento, vai se encaixar esses daí. Então, eu tenho pronome adjetivo, que ora vai ser um pronome possessivo, em outro momento vai ser um pronome demonstrativo, vai depender aí do contexto. E aqui eu já trouxe uma questão da FAPEC, essa foi de 2015, que ela cobrou essa nomenclatura. E ela cobrou uma nomenclatura ainda que nem é colocado dentro das gramáticas. É o que tem acontecido muito nas bancas, né? Igual, por exemplo, agora, a última prova que a gente fez da FAPEC, que foi do Estado, do processo seletivo do Estado, ela colocou lá metáfora dissonante. E dentro das figuras de linguagem, não tem essa classificação. Mas aí se considera uma análise, e aí se considera que dissonante a gente tem que perceber pela análise. É o mesmo caso aqui do pronome substantivo indefinido. As gramáticas, elas não classificam, por exemplo, pronome substantivo indefinido. O pronome substantivo, sim. Mas a gente vai saber que é indefinido pelo contexto. E aí a gente precisa ter essa dimensão de análise para isso. Porque se você falar, mas isso aqui não existe dentro da língua portuguesa, essa nomenclatura, eu já vou marcar errado. E aí acontece que dentro da gramática moderna a gente tem visto essa questão. O próprio Bechara, ele fala muito isso. Ele fala, inclusive, em relação aos adjetivos, que existe classificações de adjetivos que nem ainda foi catalogadas, mas que elas existem dentro de um contexto. Então, a gente precisa ter essa visão. Então, vamos lá. Assinale a opção correta em relação à função gramatical da palavra que, empregada na seguinte frase: que poderemos desejar melhor que a saúde. E aí, aqui, ó, eu fiquei em dúvida realmente na questão, e eu olhei, isso aqui eu até tirei print da própria prova. Porque aqui ele coloca que com acento, vocês estão percebendo? E aqui ele não coloca. Mas é essa palavra que está destacada. E aí eu analisei a palavra que está aqui, ó, sem acento, não a que está com acento. Porque de início, se já fosse com acento, a gente já saberia que seria um substantivo, que o que, quando ele tem um acento circunflexo, tanto o que como o porquê, por exemplo, eles assumem funções substantivos, né? E aí eu preciso analisar um contexto para confirmar isso, mas aqui eu fiquei em dúvida, falei, então vamos analisar a frase, o que está na frase. E aqui eu tenho esse que. Eu vou dar aqui um tempinho para vocês lerem as alternativas, tentar ver se você consegue perceber se isso é um pronome substantivo indefinido, já que a gente percebeu que o pronome, ele ou vai substituir um substantivo, ou ele vai acompanhar um substantivo. Quero que vocês percebam se vocês conseguem identificar uma dessas duas situações. Eu não consigo analisar. Certo. Até porque eu não entendi muito bem a frase. Ô, Cristina, tem esse que, ele é muito assim, realmente é muito complexo quando o que ele aparece fora de pronome, por exemplo, relativo, né? Porque o que ele assume inúmeras funções. E aí fica difícil realmente a gente entender o sentido, porque essa palavra sozinha, ela não tem um sentido, não é igual, por exemplo, saúde, que eu consigo ter um significado. Desejar, eu consigo estabelecer um significado na cabeça, né? Agora, o que, ó, que, percebe? Ele não tem muito sentido. Então, realmente, a gente tem que ler e analisar toda a oração, tentar fazer uma análise morfológica, e aqui ajuda muito a análise morfológica. Porque aqui, ó, se eu perceber, eu tenho, poderemos desejar,
tenho verbos aqui, certo? Então, já dá para eu ter uma noção de que isso poderia ser. Você consegue identificar, Naira? Eu teria que voltar e ver a frase anterior, né? O contexto. Não tinha contexto. Não? Não, essa questão, ela realmente foi assim. Eu também fiquei procurando, eu voltei para ver se estava no texto. Eu falei, será que tem alguma coisa Não, antes para não dizer que é uma tem. conjunção? Não Eu tem iria na contexto. A, então, no chute. E realmente é a letra A, tá? Por quê? Ó, minha pontaria tava boa. Sua pontaria tá boa. Porque perceba que eu aqui analisando assim, claro que vocês, a gente ainda não entrou na parte de sintaxe, mas quando eu falo que não tem como desvincular a sintaxe da morfologia, é justamente isso. Então, eu percebo ali, eu tenho uma estrutura. E se a gente perceber, essa frase, ela está na ordem direta, verbo e complemento. E ali, o que, ele é um sujeito. E justamente a gente não consegue identificar porque ele é indefinido. Que poderemos desejar melhor que a saúde? Perceba que o que a gente deseja melhor, eu não consigo ter ele pautável, justamente porque ele é indefinido, ele está substituindo um nome que eu não sei qual é esse nome. Por isso que a minha referência fica muito longe aqui na cabeça. Porque, por exemplo, se fosse. Vamos tentar colocar um nome aqui definido, né? Poderemos desejar melhor que a saúde. O dinheiro, poderemos desejar melhor que a saúde? Perceba, coloquei aqui o dinheiro, tá? O dinheiro, poderemos desejar melhor que a saúde? Faz sentido para vocês agora? Ó, de novo. O dinheiro, poderemos desejar melhor que a saúde? Deixa eu escrever a frase. Sim, agora faz sentido. Poderemos desejar que a saúde. Porque ele está desejando alguma coisa melhor que a saúde. A minha frase aqui de baixo ficou faltando melhor. Desejar melhor. Porque perceba, para eu desejar melhor, eu estou fazendo comparação com alguma coisa. Não estou? Para eu falar que isso é melhor que aquilo, eu preciso ter duas coisas para poder ser comparadas. E aqui, ó, eu já estou falando qual é a primeira coisa que eu estou comparando, é a saúde. Então, eu preciso de quê? De outro substantivo para poder comparar. Aqui eu dei o exemplo do dinheiro, né? Porque geralmente esse exemplo realmente faz muito sentido para algumas pessoas. Mas aqui perceba, eu tenho um substantivo aqui.